Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Pôncio Pilatos. Ele foi o quinto prefeito da província romana da Judéia, de 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. Pilatos passou para a história por ter sido o juiz que condenou oficialmente Jesus de Nazaré. Mesmo sabendo que ele era inocente, lavou as mãos, conforme descrito nos evangelhos do Novo Testamento. Ironicamente, com isso, seu nome foi incluído no símbolo da fé cristã. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A vida de Pôncio Pilatos é envolta em mistério. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, incluindo seu local de nascimento e família. Em 26 depois de Cristo, Pilatos foi nomeado governador da província romana da Judéia, Samaria e Idumeia, pelo imperador romano Tibério, conhecido por sua governança rigorosa e frequentemente cruel. Enquanto o mandato típico de prefeito era de 3 anos, Pilatos se manteve no cargo por 10. Como prefeito, Pilatos tinha que manter a ordem na província e administrá-la, tanto judicial como economicamente. Também estava sob sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significava que ele detinha poderes militares. Com relação à parte criminal, ele também dava a última palavra referente à aplicação de sentenças capitais. Dessa forma, ele poderia condenar ou absolver. Ele poderia até reverter uma sentença decretada pelo Sinédrio, que era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e o legislativo supremo da antiga Israel. Pôncio Pilatos também era o encarregado de nomear os sumos sacerdotes. Dessa forma, ele também controlava o templo sagrado, incluindo seus recursos financeiros. Porém, gerenciar essa região não era uma promoção, nem privilégio. Alguns até mesmo consideravam um castigo político. Por isso, os governadores e prefeitos preferiam governar a região não de seu palácio em Jerusalém, mas no palácio de Cesareia Marítima, por ser um local mais agradável de viver. Apenas em ocasiões especiais, como a Páscoa judaica, que demandava uma atenção especial, é que o procurador ia até Jerusalém e ficava alguns dias em seu palácio chamado Pretório, e foi nesse lugar que Pilatos recebeu o caso do julgamento de Jesus. Talvez a sua responsabilidade mais crucial fosse a de manter a lei e a ordem. Uma tarefa difícil, pois os judeus jamais se conformaram com a perda de sua soberania nacional. De modo geral, os procuradores respeitavam a rotina religiosa dos judeus, até mesmo para evitar conflitos. Nos anos que Pilatos esteve como prefeito, foram anos turbulentos na Palestina. Sua administração foi marcada por tensões e conflitos com os judeus locais, devido às suas decisões que muitas vezes desafiavam a crença religiosa e as tradições judaicas. Como quando trouxe para Jerusalém estandartes com a imagem do imperador Tibério César. A ideia de levar imagens imperiais para a província causou um grande tumulto entre os judeus, porque qualquer tipo de imagem e símbolos para eles significava idolatria e uma ofensa direta às leis judaicas. Nenhum de seus antecessores havia tomado atitude semelhante para não afrontar os costumes judaicos. Os judeus foram protestar contra Pilatos, alegando que suas leis não permitiam que qualquer tipo de imagem fosse levada à cidade e pediram para ele retirá-las. Pilatos se recusou e os judeus ficaram protestando no mercado público por 5 dias. No 5º dia, Pilatos se dirigiu ao mercado e cercou os manifestantes com seus soldados e ameaçou matá-los se não aceitassem a imagem de Tibério César na cidade. Mas os judeus não se intimidaram e disseram que preferiam ser mortos a ter sua lei violada. Pilatos ficou impressionado com a atitude deles e resolveu então levar os estandartes para Cesareia. Qualquer tipo de símbolo imperial causava distúrbios, pois era uma afronta ao judaísmo. Para que isso não causasse problemas maiores, a cunhagem das moedas dos procuradores utilizadas na Judéia era feita de modo que não tivesse nenhum tipo de rosto nelas.
Por exemplo, as moedas de Pilatos mostram desenhos neutros, como cajados, bases e elementos da natureza. Conforme o tempo passava, a tarefa de governar pacificamente a região se tornava mais difícil, porque Pilatos usava da força para com os israelitas. Como quando Pilatos se apropriou do fundo monetário do templo sagrado para construir um aqueduto para levar água para a cidade. Milhares de judeus se manifestaram contra essa ação de Pilatos. Para resolver o protesto, ele fez seus guardas com armas escondidas se disfarçarem de civis e se misturarem entre a multidão que protestava. E a seu sinal, eles chicotearam e mataram muitos judeus. Mas o evento mais significativo associado a Pilatos é o julgamento de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos do Novo Testamento, os líderes religiosos judeus acusaram Jesus de blasfêmia e o levaram a Pilatos. O Sinédrio já havia decidido pela condenação de Jesus, mas como governador da província, cabia a Pilatos decidir o julgamento pela pena de morte. Ele sabia que a decisão que estava prestes a tomar teria consequências profundas, não apenas para Jesus, mas para sua carreira e a relação entre a Roma e a Judéia. A esposa de Pilatos, chamada Cláudia Prócula, teve um sonho perturbador com Jesus e aconselhou o marido a não se envolver no caso de Jesus, pois ele era um homem justo. O próprio Pilatos, por 3 vezes, admitiu que julgava Jesus inocente, por não haver encontrado nenhuma culpa nele. Pilatos já havia se envolvido em muitos problemas na Judéia e tinha medo de piorar ainda mais sua reputação com Roma ao condenar um inocente. Mas, por outro lado, ele também não poderia contrariar as autoridades judaicas, mesmo sabendo que Jesus havia sido preso por inveja. Jesus era conhecido como Rei dos Judeus. Isso era uma afronta ao imperador romano César. A situação delicada de Pilatos pode ser percebida na seguinte declaração dos judeus: se soltas esse, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Durante o interrogatório, Jesus foi chicoteado, zombado, rasgaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e, por fim, Pilatos, tentando escapar daquela situação complicada, o enviou a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. A tetrarquia designa qualquer sistema de governo em que o poder esteja dividido entre 4 indivíduos, denominados tetrarcas. Além de resolver a situação, essa manobra ainda serviria para reconciliá-lo com Herodes, com quem não tinha boa relação. Sua tentativa de reconciliação deu certo, só que Herodes devolveu Jesus à jurisdição de Pilatos. Cabia a ele decidir ou não pela condenação de Jesus. Por conta do período da Páscoa judaica, a população pede a Pilatos que honre a tradição de absolver um dos condenados na Páscoa, e quem decidia quem deveria ser libertado era o povo por aclamação. Pilatos então pergunta ao povo: qual dos condenados vocês querem que eu salve? Tal qual Pedro, que na noite anterior havia negado Jesus por 3 vezes, a população também se acovardou por medo das consequências de apoiar abertamente um revolucionário e pediram a condenação de Jesus e a libertação de Barrabás. Pilatos então mandou trazer um jarro de água e na frente do povo lavou as mãos dizendo: eu não sou o responsável pelo sangue derramado desse homem. Não resistindo à oportunidade de zombar indiretamente dos judeus, mandou colocar sobre a cruz de Jesus de Nazaré a inscrição: o Rei dos Judeus, indicando que o rei daquele povo estava sendo crucificado, a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ao ser crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na cruz, já quase morrendo, Jesus disse ao condenado ao seu lado: eu lhe garanto que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por volta de 35 depois de Cristo, um falso profeta apareceu na Samaria dizendo ter poderes para descobrir aonde estavam os vasos sagrados do templo que supostamente Moisés havia escondido. Para ele, estes vasos estariam no Monte Gerizim e ali deveria ser erguido um novo templo judeu. Muitos samaritanos então pegaram suas armas e se dirigiram para o local, a fim de se unirem ao falso profeta. Pilatos não pensou 2 vezes, enviou tropas para lá e matou milhares de samaritanos.
Os sobreviventes então apelaram a Vitélio, governador da Síria, e acusaram Pilatos de praticar genocídio gratuito, porque a intenção de agrupar as pessoas no monte era de cunho religioso e não político. Pilatos acabou sendo exonerado e intimado a comparecer a Roma para dar explicações a Tibério. Para seu azar, Tibério morreu antes dele chegar a Roma, e Pilatos caiu em desgraça no império de Calígula, se envolveu em conflitos internos e foi exilado na Gália, França, onde terminou se suicidando. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura em nosso país. Até a próxima história.